Earnout, porque ele é o vilão de boa parte dos M&As. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal, onde eu falo sobre estratégia, sobre gestão, M&A e negócios em geral. E o tema da vez é o tal do Earnout, que se você me acompanha, se você acompanha lá o meu podcast do Zero ao Exit, você já deve ter ouvido falar muito sobre ele. O Earnout, pessoal, primeiro a gente conceituando, né? O Earnout, ele é uma parcela. Quando você vende uma empresa, o earnout ele compõe o que a gente chama de parcela variável. Ou seja, tem aquele preço que é fixo, vendi minha empresa por 20 milhões, 15 milhões vai ser à vista, o garantido, e os outros 5 milhões vão ser atrelados a atingimento de metas futuras. A gente normalmente chama essas metas futuras, esse variável, de earnout, beleza? E se você conversar com pessoas que fizeram vendas das suas empresas, a maioria delas teve esse tipo de mecanismo e provavelmente a maioria delas também sofreu muito com isso. E a pergunta aqui é por que o earnout é o vilão de muitas transações? Bom, pessoal, voltando ao nosso conceito, o earnout está atrelado ao atingimento de metas futuras. E depois que você vender a sua empresa, tem uma frase aqui que é: o futuro ao controlador pertence. Não é nem só a Deus, o futuro ao controlador da empresa pertence. Você vendeu a sua empresa, você não tem mais o controle dela, o controle da estratégia, o controle do crescimento. Essa empresa tem um novo controlador, um novo acionista majoritário. Por mais que você tenha negociado, apalavrado, alinhado de que você vai ter autonomia para tocar as coisas, a grande verdade é que se o dono da empresa quiser mudar os rumos, alterar o orçamento, não fazer aporte de capital, você terá um problema muito grande. Você não é mais o dono dessa companhia e isso é fundamental de ser compreendido. Em resumo, você não tem, boa parte das vezes, você não tem as alavancas para atingir esses resultados como você tinha quando a empresa era sua, beleza? E um outro motivo para ele ser o vilão de boa parte dos M&As é que pagamentos futuros eles são incertos. Como assim, Rodrigo? Eu assinei um contrato e estava muito claro lá que se eu crescesse a empresa 50%, por exemplo, eu receberia mais 10 milhões. Eu cresci 50%. Se isso estava no contrato, com certeza eu vou receber. Não é tão bem assim, tá, pessoal? Muitas vezes os advisors e advogados de M&A eles não explicam que o juridiquês ele pode até te dar uma boa segurança, mas ele não necessariamente vai garantir que o dinheiro vai cair na sua conta na data prevista. Imagina a seguinte situação: você atingiu a sua meta de earnout, você tem lá 10 milhões para receber, mas o cara que comprou a sua empresa ele simplesmente vira para você e fala: cara, eu sei que a gente combinou lá atrás, mas eu acho que não foi um bom negócio e eu não vou te pagar esse dinheiro. Você que recorra se você achar que você tem direito. Vocês podem estar em casa pensando, né? Pô, mas isso é um absurdo, como assim? Eu vou fazer um negócio com alguém que não tem palavra? Pessoal, tira um pouco o sentimento do lado, eu estou trazendo situações que acontecem, que podem acontecer. O que vai se seguir a um evento desse, tá? Provavelmente vocês vão começar a trocar notificações. Olha, você me deve esse valor, você já está em mora, você vai ter que me pagar, tem juros, correção, etc. A outra parte fala: olha, cara, não vou te pagar, não acho que foi justo esse preço, a gente olhou errado, ou a gente tomou um prejuízo que a gente não esperava por conta dessa aquisição, sei lá o que vai ser dito, mas você provavelmente vai ter que ir para o método de solução de conflito, que normalmente no M&A é o tal da arbitragem. A arbitragem, basicamente, você vai ter que entrar num processo, não é judicial, mas é arbitral, que são câmaras de árbitros, né, como o próprio nome diz, que vão julgar o mérito ou a causa em questão. Então, basicamente, vocês vão ter que ir lá contratar essa câmara, você vai gastar a partir de uns 500 mil reais entre advogado, taxas, etc., mas pode chegar a 2, 3, 5 milhões, a depender do tamanho da causa, quanto você vai gastar para começar isso, e vai começar uma disputa arbitral, que por mais rápido que seja comparado ao judiciário, vai levar de 2 a 3 anos para ser decidido. Você vai sair com uma decisão arbitral que tem que ser executada na justiça, ou seja, mesmo tendo um bom contrato, pode ser que você leve anos de brigas, drenando sua energia, drenando seu dinheiro para conseguir eventualmente receber. Então, sempre lembre disso. Pagamentos futuros são incertos e, por definição, eles podem se tornar um problema, ok? E aí vem uma segunda pergunta, pessoal. É injusto que parte do pagamento seja feito através do earnout? Não quer dizer que seja injusto, especialmente se o valor da sua empresa
ele está concentrado muito no longo prazo. Então, principalmente os startupeiros de plantão fazem lá seus fluxos de caixa descontado, que 80% a 90% do valuation ele está no quarto, quinto, 10º ano, né? Lembrando, valuation é o somatório de fluxos de caixa futuro trazidos ao valor presente por uma taxa de desconto. Se o valor está muito no futuro, é justo em alguma ótica que o comprador atrele o seu pagamento, o pagamento do preço, ao atingimento daquelas metas que você mesmo disse que você ia atingir, ok? Então não é uma questão de injustiça ou injustiça, mas sim de como fazer isso, tá? E, por fim, eu trago aqui algumas sugestões de como que você pode mitigar o risco, principalmente se você vai vender uma empresa que não é gigantesca, se sua empresa vale 20, 30, 50 milhões, 100 milhões, a grande chance é que você vai ter earnout, vai ter uma parcela variável. Então, como fazer isso? Primeiro, pessoal, simples, direto e certo, tá? Evite metas que sejam complexas de serem medidas, que sejam subjetivas ou que elas não sejam certas. Eu vou dar um exemplo. EBITDA. Dependendo de quem for analisar o EBITDA da sua empresa, a competência ela pode gerar interpretações diferentes. Então, dependendo de quem for avaliar, pode chegar em apurações de EBITDA diferentes, tá? Então, o EBITDA, ele não é uma métrica tão certa, ou, na minha visão, não é a ideal para você colocar lá, como seria, por exemplo, a receita bruta, a ser validada pelas notas fiscais, tá certo? Aqui é muito mais líquido, muito mais certo, é muito mais certo, muito mais direto, mais simples. Então, busque usar poucas métricas e poucas metas, ser muito objetivo e usar indicadores e metas que eles sejam simples e mensuráveis, tá bom? E aí eu vou dar uma sugestão para vocês, pessoal. Se você for, vamos supor que você vai lá definir que o EBITDA é o indicador, que é o trigger, que é o gatilho do earnout. Defina a regra de como que isso vai ser mensurado no seu contrato de compra e venda, no seu SPA, como a gente chama de contrato de compra e venda numa empresa. Como que é a regra, como que vai ser apurado cada coisa. Para ser considerado CAPEX, tem que ser acima de tanto valor ou abaixo de tanto valor, etc. Defina tudo isso e faça aprovações constantes. Se o seu earnout é de 3 anos, não deixa passar 3 anos para você apurar o EBITDA. Vai apurando e aprovando de 6 em 6 meses. Documente tudo isso se você está na parte vendedora e também se você está na parte compradora, por uma questão de justiça. Vá documentando e construindo um caminho para que chegue lá na frente e não haja surpresa, ok? Uma outra dica, se possível, pagamentos futuros, sejam eles earnouts ou pagamentos diferidos, parcelados, considere ter garantias ou escrow accounts, que são contas onde o dinheiro fica lá e quem gerencia isso é um banco, uma instituição financeira, que ele sim apura as regras e libera esse dinheiro. Considere ter garantias, ter escrow accounts, que aí você aumenta a chance de não levar um default. Beleza, pessoal? E se você fizer isso de uma maneira simples, objetiva, certo, líquido e exigível, etc., você consegue fazer com que seu contrato de compra e venda ele seja um título executivo. Ou seja, isso na mão do vendedor quer dizer o seguinte: eu não preciso necessariamente abrir um processo arbitral, eu posso falar na justiça e executar aquele título, é muito mais barato, muito mais rápido, e ali é uma justiça comum e rápida, não comum, mas uma justiça muito mais rápida, consegue garantir os seus direitos, desde que seja certo, líquido, exigível e mais alguma coisa. Eu não sou advogado, mas pesquise aí o que é um título executivo, como compõe um título executivo, peça o seu advogado para escrever lá que aquele contrato compõe um título executivo, que isso vai te dar mais uma camada de proteção para receber o seu dinheiro. Beleza? Pessoal, se você gostou desse vídeo ou não gostou também, comenta aqui embaixo qualquer dúvida sobre M&A, sobre earnout, sobre negócio, manda aqui que é um prazer responder e interagir com vocês. Aproveita para me seguir lá no Instagram, @RodrigoMiranda, @VPXCompany, que é a minha empresa que traz esse conteúdo para vocês. Segue aqui também, se inscreve aqui no nosso canal, compartilha esse vídeo, deixa comentários, manda para quem precisa ver esse conteúdo. Obrigado pela sua audiência, até o próximo episódio.